Boa tarde a todos, meu nome é Washington Geraldo de Oliveira, eu falo da belíssima cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Este é um canal dedicado ao estudo da cultura clássica, em especial à literatura, seja poesia, seja prosa, bem como da música clássica erudita em geral. Nesse sentido, já há 2 meses nós estamos entrando agora no nosso 11º encontro sobre os Lusíadas de Luiz Vaz de Camões. Os vídeos estão todos no canal, gostaria que vocês vissem, né? Principalmente quem está chegando agora e não viu os demais vídeos, veja que nós fizemos desde a estrofe número 1, nós estamos iniciando hoje a estrofe 47, então nós já temos no canal os estudos concernentes às estrofes de 1 a 46. Então, vão lá, vejam os vídeos, quem está chegando agora, já comece a ver, né, para ter todo o conjunto do estudo que foi feito, né, até esse momento. Quem ainda não tem os Lusíadas, eu faço um apelo para que tenha, né, para que adquira os Lusíadas. Quem não quiser ou não puder comprar, tem na internet, tá? De graça, é só baixar. Talvez não vai encontrar os Lusíadas com anotações, com indicações de leitura, talvez encontre o texto seco, mas não tem problema. Essa parte, no nosso estudo aqui, a gente vai tendo essas explicações, né? Tintim por tintim, estrofe por estrofe, verso por verso. Nós faremos tudo isso, tá? Seria bom vocês terem os Lusíadas, como eu falei, se você não pode comprar, não quer comprar, baixe da internet. E vá fazendo estudo, vá tendo um caderno, vá anotando aquilo que você achar que deve anotar para pesquisas posteriores, né? Eu vou falar de tudo que eu vejo assim que é interessante, mas talvez para você tenha outras coisas, né, que talvez eu não tenha falado, então você acaba descobrindo. Também outra coisa que eu peço, se eu não falar de alguma coisa que você acha importante, põe nos comentários, você esqueceu de falar disso, daquilo. Então, a gente vai ler, vai avaliar e vai responder. E, eventualmente, reparar algum equívoco, né? Mas acredito que não tem equívoco algum. Faz muitos anos que eu leio os Lusíadas, então eu posso dizer para vocês que eu sei do que eu estou falando. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando como eu comecei a estudar os Lusíadas, né? Por que e como. Só de antemão já posso dizer, eu fazia direito no ano de 1990, nos anos, né, de 1991 a 93, eu estava estudando, eu morava em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e estudava em Araçatuba, todo dia ia para Araçatuba, dá uns 180 quilômetros, eu acho. Então, às vezes, eu ia para assistir uma aula só. Mas só que eu tinha que ir para não levar falta, né? Porque eu já tinha um outro curso superior, que era a Academia Militar, que já me tirou 2 anos do curso de Direito, né? Então, eu tive que fazer poucos anos, mas eu tive que fazer para conseguir o diploma, né? Do Direito também. Então, tinha dia que eu tinha uma aula só. E eu ficava todo aquele tempo ocioso, né? Eu poderia ir para o bar, só que eu sou um péssimo companheiro de bar, porque eu não bebo cerveja, eu não bebo outras coisas também, bebida alcoólica é muito difícil, eu tomo um licor a cada 6 meses, e então eu ia para a biblioteca. Daí eu não sei de onde me apareceu um Lusíadas na mão, né? Eu não tenho mais esse livro, eu tinha, sumiu. Aí eu falei, eu vou estudar esse negócio aqui. Eu tinha um dicionário de mitologia, então eu chegava na biblioteca, abria os Lusíadas, o dicionário de mitologia do lado, a história portuguesa eu já tinha na cabeça, eu sempre gostei de ler história, né, sobre história. Eu tinha história de Portugal na cabeça, assim como a história do Brasil, mas qualquer eventualidade eu acessava na própria biblioteca lá um livro que contivesse um fato histórico que eu, por um acaso, eu não soubesse ou tivesse me esquecido, e eu ia fazendo esse estudo. Então foram 3 anos, de 91, 2, 3, 2 anos, né? De 91 a 93. Eu fui estudando
todos os dias lá, nos meus intervalos, eu ia lá e ficava lendo os Lusíadas, ficava fazendo anotações. E eu cheguei até o final do livro e aprendi sobre os Lusíadas. Aprendi o que era, do que se tratava o livro, né? Claro, não foi esse tempo todo estudando os Lusíadas, estudei outras coisas também, mas eu cheguei ao final dos Lusíadas, então eu conheci bem o livro. Aí essas anotações eu não sei onde foram parar, eu perdi também. O livro também não sei se eu emprestei, não me entregaram, ou se o livro nem era meu, tive que devolver, não me lembro disso aí. Tá, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí agora com vocês eu estou fazendo novamente as anotações. No começo do estudo eu não fiz, eu tenho aquela mania, tinha aquela mania de achar que eu sou um homem novo a cada dia, então eu terminava o estudo, rasgava minhas anotações e depois ia para outra estrofe e assim por diante. Daí eu falei, não, eu não posso rasgar, eu tenho que guardar isso aí. Daí eu peguei um caderno e estou anotando. A partir do nosso quarto ou quinto encontro, eu comecei a anotar tudo num caderno. Né? Tá. Interessante. Então, essa foi a origem do meu estudo dos Lusíadas. Né? E é mais ou menos esse estudo. Claro que de lá para cá eu desenvolvi mais, eu adquiri mais cultura, um pouco mais de sabedoria. Né? Aos 60 anos, se você não tiver um pouco mais de sabedoria do que tinha aos 30, aos 20 e poucos anos, puxa vida, né? Fica difícil. Então eu divido esse conhecimento com vocês e eu espero que lhe sirva de alguma coisa, né? Talvez lá na frente, né? Quando vocês estiverem nos seus 60 anos e eu nem estiver mais aqui, né? Outros têm minha idade, né? Então vocês vão ver que foi um estudo importante. Tá? Os Lusíadas, ele tem que ser conhecido por todos os que falam português, todos os que gostam de português, todos os que estudam português. É um privilégio você conhecer os Lusíadas, tá? Não deixem de conhecer esse livro, tá? Eu vou auxiliá-los nesse conhecimento, tá? Fiquem aqui, frequentem o canal, que vocês não se arrependerão, tá? Então vamos ao estudo. Vamos começar já na estrofe 47, tá bom? Bom estudo para nós. Então comecemos. Estrofe 47. Vou declamar e depois explicar em pormenor o que a estrofe quer dizer. De panos de algodão vinham vestidos, de várias cores, brancos e listrados. Uns trazem de redor de si cingidos, outros em modo airoso sobraçados. Das cintas pela cima vêm despidos, por armas têm adagas e tarçados, com toucas na cabeça e navegando, anafios sonoros vão tocando. É muito simples essa estrofe. Camões está descrevendo para nós aqui as vestimentas do povo que os portugueses encontraram e esse povo que encontrou os portugueses, né? Lembremos aqui que os portugueses estão iniciando a partida do local onde estavam ancorados. Daí essas pessoas, né, as pessoas ali da terra, vão ter com os portugueses, eles se aproximam, vão se aproximando, vão navegando, entram em barcos e vão em direção aos portugueses para que eles se detivessem um pouco, para com eles tratar de algum assunto, né, fazer amizade, certo? O que tem de assim, que talvez seja um pouco estranho, anafis sonoros. Anafis são espécies de trombetas árabes, né? Trombetas mouras. E aqui também em cima, por armas tem adagas e tarçados. Adaga é tipo um punhal, né? É um punhal. E tarçado é um tipo de facão. Perfeito? Era isso que tinha na estrofe 47. Essa foi muito fácil de fazer. Tá bom? Vamos para a estrofe 48 já. Estrofe 48. Com os panos e com os braços acenavam as gentes lusitanas que esperassem
mas já as proas ligeiras se inclinavam, para que junto às ilhas amainassem. A gente e marinheiros trabalhavam, como se aqui os trabalhos se acabassem. Tomam velas, amana-se a verga alta, da âncora ao mar ferido em cima salta. Que estrofe bonita, né? A beleza dessa estrofe, esse final, da âncora ao mar ferido em cima salta, é sublime, mas vamos tratar a estrofe toda. Então, aqui continua, né, que nós estamos vendo as pessoas da terra, né, que viram os portugueses e foram vistas pelos portugueses, querendo que os portugueses parem. Essas pessoas querem falar com os portugueses. E nesse momento aqui, os portugueses também já querem conhecer, querem entabular alguma conversa com aquelas pessoas. Camões, aí na estrofe 48, na mesma linha da 47, e por que não dizer da 46 e da 45 também, que nós vimos na aula passada, ele continua descrevendo o povo e a vestimenta desse povo, né? Com os panos e com os braços acenavam. Então eles acenavam, pegavam, vamos dizer que isso aqui é um pano, né? Oh, para aí, oh, português, não é? Mais ou menos isso, não é? E para que os portugueses parassem, certo? Eles queriam conversar. E vamos aqui logo da âncora o mar ferido em cima salta. Olha a expressão que Camões usou para dizer que a âncora desceu ao mar, né? A âncora, quando feriu o mar, a água saltou para todos os lados. É isso que Camões está dizendo, da âncora o mar ferido em cima salta. Então, no caso aqui, os portugueses se detiveram mesmo, né? Lançaram a âncora novamente e para falar com aquele povo. Eu acho que também foi uma estrofe tranquila de se fazer. A estrofe 48. Aqui findada. Vamos já para a estrofe 49, porque as duas estrofes iniciais do nosso estudo de hoje foram tranquilas. Mas vai ter uma ou outra aqui que vai necessitar de alguma discussão no campo da mitologia e da história, mas não será nada muito complicado, como veremos na sequência. Perfeito? Vamos à estrofe 49. Estrofe 49. Não eram ancorados quando a gente estranha, pelas cordas já subia. No gesto ledos vem, e humanamente o capitão sublime os recebia. As mesas manda pôr incontinente, do licor que lhe plantado havia, enchem vasos de vidro, e do que deitam os de faeton queimados nada enjeitam. Maravilhoso, olha o faeton aqui de novo. Felizmente nós sabemos quem é, mas vamos repetir a sua história. Então, a estrofe 49, ela também não guarda muita dificuldade. O que ela está dizendo? Não eram ancorados quando a gente estranha pô as cordas a subir. Ou seja, os portugueses, tamanha era a vontade dessas pessoas terem com os portugueses que nem bem o barco, né, a nau, o navio estava ancorado, as pessoas já estavam subindo, né? Estavam tomando barco de assalto, mas no bom sentido, eles queriam apenas conhecer os visitantes estranhos, então já subiam pelas cordas, né? Aí o capitão Vasco da Gama, né, recebia toda essa gente com maneiras educadas, né, com carinho, e mandou o continente, né, incontinente, botar uma mesa para servir-lhes um repasto, algumas bebidas, alguma coisa de comer, para que conversassem, né? Aí vem aqui, ó, do licor que lhe eu plantado havia. É plantado mesmo, tá com R, não é plantado não. Plantado já é na evolução do português. No tempo de Camões é plantado. Lembremos lá, acredito que na sexta estrofe desse primeiro canto, quando Camões fala planta, né? Então, o que hoje usamos com L, aquele tempo era com R. Então, essa ressalva aqui para não pensarem que eu estou pronunciando errado. Não, estou falando certo.
Então, do licor que Lieu plantado havia. Lieu é um dos nomes de Baco. Baco na mitologia romana, Dionísio na mitologia grega. O que eles são? Eles são os deuses do vinho. O Baco é o descobridor da vinha, da uva, né? Então, que Lieu plantado havia, que Baco havia plantado, certo? E eles também são, o Baco, o Dionísio, é o deus da folia, né? É o deus da bagunça, é um folião, é um bagunceiro, digamos assim. Mas a sua grande característica é ser o deus do vinho, né? Da alegria, da festa, né? Da alegria festiva, certo? E daí vem que as pessoas bebiam, né? Sem rejeitar nada, e os de Faeton queimados nada enjeitam. Olha, interessante. O Faeton, como vimos na aula passada, ele é o filho de Hélios, o deus grego do sol, né? É o que conduz o carro do sol. Na mitologia romana, ele é o Apolo. E lembremos também, o Faeton, ele pediu o carro do sol emprestado do pai, do Hélios. Hélios não queria dar o carro, não queria emprestar, mas acabou cedendo para que Faeton fizesse o mesmo trajeto que o pai dele, Hélios, faz todos os dias, né? Do Oriente ao Ocidente, onde o sol nasce, onde o sol se põe. E daí Faeton pega o carro do sol emprestado, ele começa a trajetória, mas ele não consegue manter, ou ele sobe muito, atrapalha o andar dos astros, ou ele desce muito e quase destrói a Terra. Vendo que não havia outro jeito de consertar aquela situação, o Hélios manda um raio que fulmina o filho, o Faeton, que ele cai, daí depois ele é sepultado pelas suas irmãs. Então, Faeton queimado, nada de jeito. Aqui ele está se referindo a pessoas morenas, né? Tá? Os mouros eram morenos, né? Negros talvez, não diz aqui, Faeton queimados. Ou seja, pessoas queimadas de sol, que não têm a cor branca característica dos europeus portugueses da época. Né? Então, eram gente morena. Perfeito? É isso que o Camões quer nos dizer aqui. Estrofe 50. Comendo alegremente, perguntavam pela arábica língua, de onde vinham, quem eram, de que terra, que buscavam, ou que partes do mar corrido tinham. Os fortes lusitanos lhe tornavam as discretas repostas que convinham. Os portugueses somos do Ocidente, imos buscando as terras do Oriente. Que coisa linda, né? Então, aqui, no conversar dos dois grupos, portugueses e os da terra, então os da terra fazem perguntas, né? Questionam a origem deles, o que eles estão fazendo no local, para onde vão, se vão para algum lugar, o que buscam, o que querem, pela arábica língua, ou seja, estão falando em árabe. Vamos nos lembrar que os árabes não eram desconhecidos, os africanos não eram desconhecidos dos portugueses. O Vasco da Gama, ele descobre o caminho marítimo para as Índias. O caminho terrestre já existia, era totalmente conhecido, e justamente os portugueses querem se livrar desse caminho terrestre por causa dos tributos, né? Um dos grandes dominadores desse caminho, ali na parte europeia, e não só europeia, eram os venezianos. Então havia muito tributo, encarecia muito o frete, e isso refletia no preço das mercadorias. Então os portugueses querem encontrar um outro caminho, e é isso que o Vasco da Gama está procurando, e de fato encontra. Então, claro que nesse momento aqui havia intérpretes, né? Havia intérpretes do árabe, arábica língua, então o árabe. Os portugueses, confrontando-se com essas muitas perguntas, eles davam respostas evasivas, porque ali provavelmente tinha muita gente inocente que estava animada
em conhecer, em saber, curiosas, né, para saber quem eram os portugueses, mas também, possivelmente, poderiam haver espiões, inclusive de outros europeus, dos venezianos, como eu falei há pouco, né? Então, todo cuidado era pouco, e Vasco da Gama sabia disso, e as respostas, elas eram evasivas, né? Mas, de qualquer forma, eles davam indicações, né? Os portugueses diziam que vinham do Ocidente, estavam indo para o Oriente, né? Não especificamente para onde, né? Certo? Então, isso aqui que é o cerne da estrofe 50. Tranquilo até aqui, né? Muito bom. Hoje estou muito feliz. O estudo está muito fácil, hein? Vamos já para a estrofe 51. Interessante. Vai ser uma maravilha hoje. Estrofe 51. Do mar temos corrido e navegado toda a parte do Antártico e Calisto, toda a costa africana rodeado, diversos céus e terras temos visto, de rei potente somos, tão amado, tão querido de todos e benquisto, que não no largo mar como lê da fronte, mas no lago entraremos de Aqueronte. Outra estrofe maravilhosa. Bem, o que Camões nos diz aqui? Então, está o Vasco da Gama explicando, né, que eles vêm do sul, estão indo vêm do ocidente, estão indo para o oriente, vêm do sul, estão indo para o norte. E daí ele fala, né, toda a parte do Antártico e Calisto. O polo Antártico aqui é o polo sul, tá? E Calisto é a Ursa Maior, a constelação de Ursa Maior. Aí nós vamos ter que entrar um pouco na mitologia. O que é Calisto em si? É a Ursa Maior, tá? Mas qual é a sua história? Bem, Calisto é filha de Licaon, que é o rei da Arcádia. A Arcádia é uma região, é uma região na Grécia. Hoje ela está ao sul do Peloponeso, né? É uma região da grega, tá? Tudo bem, até aí tá fácil. E quem foi Calisto? Calisto era filha desse rei Licaon, e foi uma das mulheres que Zeus seduziu, né? Foi uma das amantes de Zeus. Zeus, o pai dos deuses, na mitologia grega, na mitologia romana já é o Júpiter, tá? Casado com a rainha dos deuses, a mãe dos deuses, Hera na mitologia grega e Juno na mitologia romana. Aí, como a Hera viu essa questão da amante, como ela não podia fazer nada contra Zeus, que era o pai dos deuses, o rei dos deuses, ela pegou e transformou a Calisto numa ursa, e ela foi morar na selva, né, na floresta. Daí Ártemis, na mitologia grega, na mitologia romana é a deusa Diana, né? Então Ártemis, a deusa da caça e da vida selvagem, foi caçar e, vendo a ursa, que era Calisto, ela não sabia, e a função dela era caçar, né? A função dela é caçar, ser a deusa da vida selvagem. Ela deu uma flechada na ursa e matou essa ursa, matou Calisto, que era uma das amadas de Zeus. Zeus se apiedou, né, de que essa sua amante tenha morrido dessa forma, não fez nada com a deusa Ártemis, evidentemente, que a Ártemis não sabia dessa questão, a função dela era caçar, ela apenas caçou. Aí ele pegou a Calisto e botou no céu, né, e tornou-se a constelação de Ursa Maior, por causa dessa transformação que Calisto estava em ursa, né? Então, e essa Ursa Maior, que os portugueses naquela época e também os demais navegadores usavam para se guiar. E até hoje ocorre o mesmo. Os navegadores atuais usam para se guiar quando estão em viagem, né, pelos oceanos. Certo? Tá. Essa questão da Ursa Maior. Setentrional. Setentrional é o norte, né, que está aqui embaixo. Aqui, ó. Daí nós temos aqui, ó, toda a costa africana rodeada. Eles, né, tiveram que fazer
a volta ali no Cabo da Boa Esperança ali e subir, né? Aí onde hoje é a África do Sul, ali tem a famosa cidade Cape Town, né? Que eu, graças a Deus, já conheci. E subindo, então eles estão falando isso aqui. Cruzaram toda a costa africana. Diversos céus e terras temos visto, de um rei potente somos tão amado e bem-quisto, tal. É Dom Sebastião. Esse amor que Camões demonstra a Dom Sebastião não é puxação de saco, não. Não é bajulação. O rei Dom Sebastião, ele fez um governo terrivelmente bom. Tá? Ele era muito amado pelo seu povo. Não é só esse relato de Camões que diz isso dele. Não, ele foi um rei muito bom. E Camões apenas está refletindo aqui o amor que o povo tinha pelo rei. E interessante aqui, olha no final. Tão querido de todos e bem-quisto, que não no lago mar, com lê da fronte, mas no lago entraremos de Aqueronte. O rei era tão amado, tão querido, que até no rio dos infernos os portugueses entrariam por ele. Aqueronte é o rio que corre nos infernos, no submundo dos infernos, segundo a mitologia grega. Então, até no rio dos infernos os portugueses entrariam para o seu rei. Puxa vida, que maravilha, né? Que maravilha de estrofe. Interessante isso. Essa era a nossa estrofe 51. Vamos já para a estrofe 52. Estrofe 52. Vamos lá. E por mandado seu, buscando andamos a terra oriental, que o Indo rega. Por ele o mar remoto navegamos, que só dos feios focas se navega. Mas já razão parece que saibamos, se entre vós a verdade não se nega. Quem sois? Que terra é esta que habitais? Ou se tendes da Índia alguns sinais? Legal, né? Muito bonito também. O que Vasco da Gama diz aos seus convidados, né? Então, tá dizendo que buscam as terras orientais, né? Que o Indo rega, ou seja, Indo é um dos rios, um dos principais rios da Índia. Está dizendo Indo porque é o que mais se parece com Índia. Né? Provavelmente é isso aqui que o Camões quis fazer. Então ele manda uma pergunta, né? Pergunta quem são essas pessoas, né? Qual é a terra que eles estão, o nome da terra, né? E se eles sabem aonde ficam as Índias, né? Aonde fica o destino de Vasco da Gama. Agora uma questão gramatical interessante aqui, Camões sempre faz essas coisas. Que só dos feios focas se navega. Ele botou aqui, ó, feios focas, masculino com feminino. Ele combinou os dois, né? Feios focas. Então, substantivo no feminino plural, focas. E o adjetivo no masculino plural, feios, focas. Tá, é coisa de Camões, não é? Deveria ser feias focas, mas eu não vou discutir. Foi Camões que fez. Se Camões fez, está bem feito. Certo? Essa era a nossa estrofe 52. E vamos já para a estrofe 53, para terminar, chegarmos no meio do canto. O primeiro canto tem 106 estrofes. Nós vamos chegar na metade, nós vamos fazer a estrofe 53 a partir desse momento. Vamos lá. Somos um dos das ilhas lhe tornou, estrangeiros na terra, lei e nação, que os próprios são aqueles que criou a natura, sem lei e sem razão. Nós temos a lei certa que ensinou o claro descendente de Abraão, que agora tem do mundo o senhorio, a mãe hebreia teve e o pai gentio. Aqui tem coisa interessante, hein? Nós temos um pouco de questão teológica, que já não é mitológica. Então, um dos presentes ali responde a Vasco da Gama, né? Ele fala que ele
ele e os demais que estão com ele são estrangeiros naquela terra, porque provavelmente eles deviam estar nas terras árabes e não na África, porque eles têm uma religião que vem das terras árabes, que é o Islã. Aí ele fala que ele segue a lei maior, que foi ensinada por um claro descendente de Abraão. Ele está se referindo a Ismael. Vamos lembrar, nós já falamos aqui no começo do estudo dos Uzias, mas vamos relembrar, né, a história bíblica. Está em Gênesis. Abraão, né, o pai dos judeus, ele era casado com Sara. O Abraão tinha uns 100 anos de idade, a Sara tinha uns 90, 99 por aí. E eles não tinham filhos, e ela não tinha como ter filhos mais. Daí ela chega a Abraão e fala: Abraão, você precisa de descendência, pegue uma das escravas e faça um filho com ela e tenha descendência. Aí, de fato, ele faz isso, ele pega Agar, que era uma escrava egípcia, e engravida essa mulher, e tudo corre como Sara pediu. No entanto, começa a ter uma certa rusga entre Sara e Agar, provavelmente porque Agar se sentiu importante por estar carregando a semente de seu dono, né, a semente de Israel. Aí ela deu-se a pieda de Sara e faz com que Sara fique grávida também. Aí Sara já quer que Abraão expulse Agar da tribo. E de fato, em algum momento, Agar foge, vai para o deserto. Daí o anjo de Deus vai até Agar e fala: não, volte para teus chefes, para teus donos, que você gerará um filho, né, que criará uma grande nação. Tá? E ela, de fato, volta. Aí vão convivendo ali, mas daí Agar tem um filho, dão o nome de Ismael ao rapaz, e Sara também tem um filho, que vai se chamar Isaac. Aí outra rusga, e Sara pede que o Abraão mande Agar embora, e de fato ele cumpre isso, ele cumpre o desejo de Sara, e Agar é expulsa da tribo. Mas é claro, tinha a promessa de Deus que o Ismael ia gerar uma grande nação, e de fato aconteceu. Ismael é pai dos árabes, assim como o Abraão, Isaac, né, é o pai dos israelitas. Então, árabes e israelitas são filhos do mesmo pai. Eles não deviam estar brigando como brigam hoje, desde priscas eras, né? Pode, mas não vou entrar no mérito da questão, tá? Não é sobre isso que vamos falar aqui. Então, só a origem é de Ismael. O que ele quer dizer é isso: descendente de Abraão só pode ser Ismael. Só que ele especifica mais, que agora tem no mundo o senhorio. A mãe hebreia teve o pai, a mãe hebreia teve e o pai gentio. Aqui ele já está se referindo a Mohammed, né? Mahomed ou Maomé, né? Que realmente ele tem a mãe hebreia, a mãe dele chamava Amina ou Enima, segundo algumas traduções, e o pai era Abdalá. Ele está se referindo a Maomé, que foi quem criou o Islã. O Ismael não cria o Islã, ele cria a nação árabe. Daí, a partir de meados do ano 600 da era cristã, né, depois de Cristo, Maomé ele cria o Islã, que acaba sendo a religião geral dos árabes, né, e de outros povos também. Eu morei na África e tinha muito muçulmano lá. Nesse tempo de Camões, era muito clara essa divisão entre cristãos e muçulmanos. As terras ao oriente eram terras muçulmanas e as terras no ocidente eram terras cristãs. Não é como hoje se fala, sempre, já me perguntaram, você é cristão? É claro que eu sempre respondo, é claro que sou cristão, vivo no ocidente. A pessoa fica até meio assim, a pessoa não sabe o conceito. O conceito entre terras cristãs e não cristãs se define a partir dessa questão de muçulmanos e cristãos, Oriente e Ocidente. Então é a isso que Camões está se referindo aqui
e que o homem lá responde ao Vasco da Gama, né? Perfeito? Chegamos ao final do estudo de hoje e chegamos à metade do primeiro canto. Que maravilha! Foi um feito, hein, gente? Foi um feito. Eu agradeço a audiência, vocês terem me proporcionado realizar isso aqui. Se não fosse a audiência que vocês me dão, talvez eu não tivesse tido essa vontade, mas eu tive. Mas não é muita audiência, evidentemente. O canal ainda tem 217, onde entrou mais um inscritos, mas não é esse o problema. Eu não estou em busca de quantidade. Eu estou em busca de qualidade. Claro que quanto mais pessoas vierem fazer parte desse nosso canal aqui, melhor. Mas nós faremos o trabalho que temos que fazer com 1, com 2, com 3, com 216, 217, com 1.000, com 2.000, com 10.000 e o céu é o limite, certo? Muito bom. Vejam os outros vídeos do canal. O canal, publiquei vários vídeos a semana passada, inclusive em italiano. Para a semana agora terá mais um vídeo em italiano. Terão alguns vídeos em português também, evidentemente. Continuem acompanhando o canal. Foi muito bom tê-los aqui. E fiquem todos com Deus. Tenham um bom final de domingo. E até a vista. Até mais.